João capítulo 6, vamos ler o versículo 48 ao 51 e o 66 ao 68. João 6, 48 diz assim: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Agora o 66 ao 68. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Então Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Até aqui. Pode tomar o teu assento? Pessoal, eu pedi ao Espírito Santo um direcionamento para ministrarmos nesse último dia dessa série Propósito. E hoje eu quero falar um pouco sobre o propósito de Jesus Cristo nas nossas vidas. O propósito de Deus ao enviar Cristo na terra para salvar a minha e a sua vida. Então eu quero falar sobre esse tema específico. O maior propósito de todos foi o próprio Deus Pai. Se nós não tivéssemos vivendo esse propósito, acho que todos os outros objetivos que temos na nossa vida seriam em vão. Não estaríamos aqui. Então o propósito de Deus é onde tudo começou. E eu quero falar sobre essa parte de João capítulo 6. É uma história muito pouco falada. Nós geralmente quando lemos João capítulo 6, nós vamos no começo de João 6 que fala sobre a multiplicação de pães e peixes. E é uma história maravilhosa. Tenho certeza que você, se cresceu dentro da igreja, você ouviu já muitas vezes lá nas crianças o desenho dos 2 peixinhos, dos 5 pãezinhos. Você com certeza já apresentou alguma coisa, né, Gabi? Já apresentou alguma coisa sobre esse tema. E logo depois da multiplicação, nós temos outra situação que é também muito conhecida, que é Jesus andando sobre o mar. Jesus acalmando a tempestade. Então temos 2 histórias fantásticas logo em sequência. Mas pouco é falado do dia seguinte. E eu quero falar aqui desse dia seguinte, que aconteceu depois da multiplicação e de Jesus andando sobre as águas. É interessante porque quando pensamos nos milagres de Jesus, quando pensamos em tudo aquilo que Jesus fazia durante os seus 3 anos e meio de ministério, tudo que Jesus fazia convergia para pregar o reino de Deus. E isso serve de aplicação na nossa vida. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você opera, tudo aquilo que Deus usa você, tem um propósito apenas. E qual é esse propósito? Pregar o reino de Deus. Se você faz alguma coisa na casa de Deus que não tem o propósito de apresentar o reino, eu sinto muito, mas esse propósito está equivocado. O nosso único objetivo é, em tudo que fizermos, glorificarmos ao Senhor e apresentarmos o reino de Deus. E era isso que Jesus fazia. O milagre da multiplicação de pães e peixes não ficou apenas ali. Foi um brinde, foi um plus, foi um bônus que Jesus deu porque o povo ficou cansado ao escutar ele muito tempo. Mas o principal naquele momento foi a mensagem de Cristo. Muitas vezes a gente pensa que um culto da vitória, às vezes, não é o culto certo para você vir. Porque você pensa, não, eu já estou na igreja há muito tempo, geralmente o culto da vitória são pessoas novas na fé, pessoas que estão em busca de um milagre. Só que Deus, Ele ainda opera milagres. Deus, Ele ainda faz maravilhas nos dias de hoje. O problema não é o tempo de fé, o problema não é talvez a nossa imaturidade ou maturidade na fé. O problema é que às vezes nós não cremos. E é isso. É só isso. Mas aquelas pessoas, naquele dia específico da multiplicação, elas creram. E uma coisa que eu achei interessante é que o fato de elas crerem fez com que elas ficassem muito felizes com aquilo que aconteceu. Mas precisamos abrir um parênteses muito grande aqui. Que tipo de pessoa que seguia Jesus? Nós começamos a olhar lá no versículo
de número 25, que no dia seguinte, essas pessoas procuram a Cristo. Mas que pessoas seguiam a Jesus? Na multiplicação de pães e peixes você vai encontrar alguns tipos de pessoas, e eu vou citar alguns deles aqui. Primeiro, pessoas necessitadas, cegos, coxos, doentes, pessoas que precisavam de um milagre, que Cristo era o último recurso deles naquele momento. Segundo tipo de pessoa, os curiosos. Aqueles que só iam para ouvir porque disseram que tinha um pregador de Nazaré, que estaria ali ministrando e que tinha sido um sucesso naquela época, naquele momento. Estava em alta, Jesus estava em alta. O terceiro grupo são os fariseus. Eram aquelas pessoas que, se tivessem celular naquela época, estavam gravando e editando as mensagens de Jesus e postando, dizendo que Jesus estava pecando contra a lei. Eles procuravam palavras de Jesus para tentar frustrá-lo, para tentar envergonhá-lo, mas sempre tinham essas tentativas frustradas porque Cristo nunca pregou contra a lei. Ele pregava a lei em sua essência, que era o amor. Então, após essa multiplicação, as pessoas procuram Jesus para se alimentar. E hoje você fez isso. Você veio aqui porque você espera de Cristo algo. As pessoas ainda estão com fome. As pessoas ainda procuram a Jesus. E eu faço a primeira pergunta a você nessa noite. Dentre esses tipos de pessoas que estão procurando a Jesus, que seguem a Jesus, que tipo de seguidor que você é? Que tipo de seguidor de Jesus você é hoje? O que moveu você para vir à igreja? Qual é a sua motivação em estar aqui? Você está aqui curioso? Você está aqui porque você tem o hábito de estar aqui? Ou você veio aqui porque você tem sede da palavra de Deus? Se você tem sede da palavra de Deus, eu digo que você veio ao lugar certo, porque Deus, Ele tem o pão da vida para você. Ele tem alimento para a sua alma, Ele tem o refrigério que você precisa, mas eu estou necessitado, eu vim aqui com meu coração em frangalhos, eu vim aqui porque eu preciso de uma resposta. Eu digo, você também veio ao lugar certo, porque Deus é Deus de provisão. Mas aí tem o dia seguinte, e essa multidão chega, e a pergunta que eles fazem no versículo 25, se você manteve a sua Bíblia aberta, diz assim, quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Pode ser uma pergunta para alguns ingênua, mas o que eles realmente queriam dizer é o seguinte, vai rolar aquele pãozinho depois? Vai rolar aquela multiplicaçãozinha? Eu vou explicar para você o motivo histórico, a motivação disso tudo. Cristo, logo em seguida, já traz uma repreensão a eles. Em verdade vos digo que estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então ele está dizendo o seguinte, vocês não estão me procurando porque vocês querem ver milagres. Vocês não estão me procurando porque querem ouvir algo da parte do reino de Deus. Vocês só estão me procurando porque vocês querem comer de graça. E você sabia que isso pode parecer ridículo, mas é verdade? Era a mais pura verdade. Se você analisar o contexto histórico social, eles eram um estado, um governo regido pelo Império Romano. E eles estavam em busca de um Messias libertador e revolucionário. Eles estavam atrás de um Jesus Che Guevara. Queriam que ele fosse um revolucionário, mas Cristo veio para pregar o reino dos céus. Jesus não quer apenas tratar as suas necessidades sociais. Jesus não veio apenas para os pobres, ele veio para os ricos, ele veio para aqueles que são sedentos da palavra de Deus. Você sabia disso? Ele recebeu o rico e ele recebeu o pobre. Igual. E o que acontece? Eles estavam esperando um revolucionário. Então o fato de Jesus ter multiplicado gerou na mente deles a ideia de que eles poderiam se alimentar tranquilamente, porque a provisão já estava ali.
E quantas pessoas que buscam Jesus apenas com o interesse daquilo que Ele pode fazer nas suas vidas. Eles buscam o Jeová Jireh, Deus provedor, mas eles não buscam o Salvador, porque não sentem a necessidade da salvação. E assim estava naquela época. Jesus já matou a charada na pergunta. Eu percebo que quando Cristo vê essa intenção no coração deles, com certeza ele se entristece, porque o objetivo dele nunca foi criar uma revolução. O objetivo dele nunca foi fazer com que as pessoas o olhassem como um líder inabalável. Tudo que ele fazia era pautado na vontade soberana do Pai. Jesus estava dizendo para eles naquele momento com essa frase de: não busquem o pão que pode perecer, não busquem a comida que pode perecer, mas sim a comida que não perece, que vem do Pai. Ele estava dizendo o seguinte: vocês têm que parar de procurar coisas perecíveis. Você sabia que hoje nós vivemos em um tempo onde todas as coisas são perecíveis? Eu vou te dar um exemplo. A comida pode estragar mais rápido porque ela é industrializada. E não sou vegano. Segundo, os relacionamentos que as pessoas estão vivendo hoje são perecíveis. Parece que eles têm data de validade. Tudo é perecível. Uma amizade, ela pode ser facilmente substituída. Um pai e uma mãe podem ser substituídos por um amigo que me entende, que conhece os meus sentimentos. Você sabia disso? Nós estamos vivendo onde as pessoas elas são substituíveis. E isso é um problema. Jesus nunca quis que isso acontecesse na minha e na tua vida. Jesus quer criar um relacionamento sério com você. O relacionamento que você precisa ter com Jesus, escute isso. Não tenha um relacionamento casual com Cristo. Perecível. Você hoje está aqui ouvindo a palavra, amém, glória a Deus, mas amanhã você está fazendo as mesmas coisas que você faz lá fora. Você se emociona, contrita o teu coração aqui, você aqui se arrepende e até chora. Mas quando você sai daquela porta para fora, quem comanda a sua vida é a sua própria vontade e seus desejos. Eu pergunto a você, Cristo é seu provedor, não tenho dúvida, porque Ele sustenta todos nós, e como foi lido, não adianta ficarmos ansiosos, porque Ele cuida de nós. Mas eu pergunto a você, Cristo é o teu Senhor? Quem que direciona a tua vida e as tuas decisões? Você tem sido submisso à vontade soberana de Deus, ou você tem feito a sua própria vontade? O que acontece dentro do seu coração? Quem toma as rédeas da sua vida? É a sua carne ou é a direção do Espírito Santo? As pessoas queriam ver mais. As pessoas queriam show. Queriam multiplicação de pães e peixes e uma mudança no governo. Mas Jesus não veio para fazer isso. Então eles começam a desafiar a Jesus, e aqui eu vejo um grande erro daquela multidão. Eles começam a desafiar dizendo assim, nossos pais comeram no deserto o maná. Moisés deu o maná. Então, o que eles estavam querendo dizer com isso? Moisés, que era o nosso líder, trouxe comida. O que você vai trazer para a gente? Olha a tentativa de querer jogar Jesus contra Moisés. Era uma tentativa de dizer assim, você é melhor que Moisés ou não? O que você pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto. Mas aí Jesus vem com uma resposta que quebrou tudo. Ele disse assim, as pessoas que comeram maná do deserto caíram e morreram no deserto. Contudo, eu tenho o pão da vida. E aí ele declara, eu sou o pão que veio do céu. E aquele que come o pão que veio do céu, não tornará a ter fome. O que Jesus estava querendo dizer? Você precisa de uma coisa, mas aquilo que Cristo tem a oferecer para você é muito maior e muito melhor do que o que você precisa. Não precisa você querer se preocupar com o maná. O maná no dia seguinte estragava. O que significa isso? Quando nós buscamos coisas aqui dessa terra, acumular as coisas dessa terra, as coisas não vão dar certo para nós. Não estou dizendo que você não deve construir seu patrimônio, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, aonde está o teu tesouro?
Quem sustenta você? É a força do seu trabalho ou a dependência de Deus? Quando eu vejo eles lembrando do maná, eu começo a pensar o seguinte: nós vivemos uma provisão divina. O que você vai oferecer além disso? Jesus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele cuida de você, Ele sustenta a sua família, Ele sustenta as suas emoções, mesmo que às vezes você pense que Ele está alheio. Não, Ele sabe da sua situação. E Ele tem um propósito para a sua vida. Só que entenda de uma vez por todas que Jesus não está aqui para servir a você. É você que está aqui para servir a Jesus. As pessoas queriam que Jesus as servisse, e Jesus sim foi um servo. Mas a nossa mentalidade muitas vezes é essa: eu vou vir para o culto para receber. É ou não é? Eu vou vir para o culto para receber porque hoje eu quero um milagre. Bênção, vem em mim. Meu querido, muda essa tua mentalidade, eu vou fazer você virar uma chavezinha hoje. Você não vem no culto para buscar nada. Você vem no culto para oferecer. Se o culto não está bom para você, é porque você não está oferecendo nada. Ah, mas eu não sabia. Nós fazemos o nosso culto, o mesmo culto que tem alguém chorando, quebrantado, tem alguém mexendo no celular. Você sabe por que isso? Porque o nosso nível de interesse é diferente. Tem gente que está preocupado, mas tem gente que não está nem aí. Essa é a multidão. E não tem como dizer que é diferente. É a verdade. Tem pessoas aqui que, como aquela multidão, já estão pensando em que lugar que elas vão comer pizza depois do culto. E a mensagem nem acabou. Você já parou para pensar nisso, como a gente é desinteressado em ouvir aquilo que Deus tem para nós? Mas Jesus vem dizer que Ele é o pão do céu. E o que a gente faz com o pão? Come, se alimenta. E Jesus se comparou a um pão. E se tem alguém que pode falar de um pão, é um gordinho. Por isso, eu quero falar algumas coisas sobre o pão. Por que Jesus se comparou ao pão do céu? Porque o processo da produção do pão é necessário amassar. Amassar, o pão tem que ser amassado. Tem que sovar o pão. Se não for sovado, se não for amassado, ele não fica bom, fica duro. Ele tem que ser prensado, tem que ter uma pressão muito grande. E Cristo, Ele veio para a terra e Ele foi amassado pelos nossos pecados. Ele foi amassado para que pudesse ser o sacrifício perfeito. O processo que Ele viveu nessa terra foi o processo da fabricação de um pão, para que ele fosse o pão que te desse vida hoje. Sabe outra coisa que eu aprendi que o pão faz? O pão ele sustenta. Lá atrás, se você olhar naquela mesa, que eu tenho certeza que poucas pessoas foram lá, o que tem lá? O que tem lá? Comida. Mas lá tem pão. Lá tem pão. Eu comi 2 fatias de pãozinho ali com sardinha e estou satisfeito. Benção. Estou falando sério, cara. Estou falando sério. Você fala isso porque você não viu os 2 pães que eu comi antes de vir para o culto. Prensadinho. Só que é o seguinte, o pão ele sustenta, cara. O pão sustenta. Eu sei do que eu estou falando. Isso aqui é estoque de pão. O pão sustenta pra caramba. O que eu quero dizer com isso? O alimento que Cristo traz é o suficiente para você. E você não precisa de nada para substituir aquilo que Jesus tem para a tua vida. Eu pergunto para você, Jesus é suficiente para você ou não? Você precisa fazer mais alguma coisa para ser feliz? Você é feliz? Fala a verdade. Você passa por provações e por lutas. Ele avisou que ia ter isso. Então não venha colocar desculpa que você passa por problema porque entra na fila. Quem é nós na fila do? Agora, a diferença é que aquele que passa tribulações com Cristo, ele não precisa de nada desse mundo para ser feliz, porque ele já tem a Cristo. Então, se você conhece a Cristo, você é feliz, você é pleno, você é satisfeito. As coisas do mundo não sustentam aquilo que você precisa. Você pode alimentar o seu corpo com uma comida boa,
E isso vai te dar muitos anos de vida. Você pode alimentar a sua alma com passeios, com a sua família, com várias coisas legais, com estudos. Mas o seu espírito só pode ser alimentado com a presença de Deus. E eu pergunto a você, você já se alimentou hoje? Alimentou o seu espírito hoje? Como que está essa alimentação? Você está vindo no nutricionista espiritual ou não? Às vezes pelo lado de fora você está que nem eu, mas e do lado de dentro? Se preocupe com a sua nutrição espiritual. E a receita não é outra, é o pão que veio do céu. E esse pão alimenta, esse pão ele sustenta, e ele precisa ser suficiente para você. As pessoas lá do mundo, elas precisam de prostituição, pornografia, elas precisam de encontros maravilhosos, casuais, sem nenhum compromisso, para que eu possa curtir a minha vida, porque só se vive uma vez, né? Então, elas necessitam alimentar a sua carne. Mas você não precisa disso, porque o teu alimento é suficiente para a sua vida, que é o pão do céu. O pão é simples e a sua receita é fácil de fazer, né? Quem aqui sabe fazer pão? Pelo amor de Deus. Tem uns caras que não sabem fazer pão. Nem vem querer dizer que você vai querer casar, que não saber fazer um pão. Vai fazer o quê em casa? O pão é simples, assim como conhecer a Jesus é simples. Você não precisa fazer nada mirabolante, você só precisa reconhecê-lo. O papel mais difícil foi ele que fez, que foi nos salvar. A gente só precisa crer. A receita da salvação é simples. Basta crer. Basta crer. Se você duvida da sua salvação, você tem sérios problemas espirituais. Você tem dúvidas que Jesus morreu para salvar você? Que Ele perdoou seus pecados? Ou você ainda fica se lamentando pelos teus erros? Você tem que pensar nisso. Creia. A receita é simples do pão. Creia. Creia. Para você viver debaixo da graça. O pão, eu quero falar de um pão específico agora. Meu Deus, chegou no culto a pessoa mais linda desse mundo. Olha lá, oh Jesus. Tentou chegar discreta, mas não deu certo. O pão sem fermento era utilizado para comer na Páscoa. E para o judeu, antes da morte de Cristo, até hoje na verdade, eles consideram como Pessage, que é a passagem deles do Egito para a libertação e a sua ida à terra prometida. Então, naquele momento, foi instituído que o pão asmo, pão sem fermento, seria comido nessa festa para que lembrassem do sofrimento. Mas esse pão era um símbolo, simbolizava Cristo, porque Cristo é o pão da vida que nos libertou do Egito, desse mundo de aflição e pecado e idolatria, e nos trouxe para a terra prometida, que vai nos levar para a Nova Jerusalém. Então o pão asmo representava Cristo, por isso que ele se considerou o pão vivo. Jesus quer que nós sejamos saciados com a sua presença, com a nossa salvação. E tem dias que a gente não pensa nisso. Você pensa na sua salvação? Poucas vezes. Você pensa no que você tem que comer. Você pensa em que roupa que você vai vestir para vir para o culto. Você pensa o que você vai fazer depois que você sair do culto. Eu tenho 90% de chance que você vai querer comer fora. Enfim, tem N coisas. Mas na nossa salvação, a gente não para fazer a manutenção. A gente se preocupa com o que os outros pensam de nós. A gente se preocupa se o crush, se o arroba está preocupado com a gente. A gente se preocupa se vai ficar feio ou não usar essa roupa. Mas você já parou para se perguntar o que Jesus está pensando do seu respeito? Como que está a minha salvação? Aquilo que Jesus fez por mim, o maior propósito de todos, será que eu estou dando o devido valor? Para pensar, se Jesus viesse hoje, você sobe ou você fica? Essa pergunta, ela é muito forte, porque ela causa temor, a gente na hora pensa de todas as tretas que a gente já fez. Mas quando a gente fala da vinda de Jesus, é para dar paz no coração, não é para gerar medo. Mas pense, se Jesus voltasse nesse momento, nós subiríamos ou a gente ficaria olhando um para o outro com cara de bobo aqui, esperando o anticristo chegar? Não responda, pelo amor de Deus. Eu tenho medo da tua resposta. Queridos, todos os dias nós precisamos nos alimentar desse pão. Todos os dias.
tem que fazer a manutenção da tua fé. Naquele momento, quando Jesus responde eles, dizendo que você precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. Claro, hoje nós entendemos que ele estava falando da instituição da Santa Ceia, da comunhão com Cristo. Mas eles acharam que Jesus estava falando de canibalismo. E a mensagem para eles soou muito pesada. Eles não gostaram do que eles ouviram. Não, esse pregador aí não está com nada, está falando besteira. Já começou a falar coisa atravessada, heresia. E um a um foram saindo. Alguns discípulos, não dos 12, mas dos 70, alguns foram abandonando e não quiseram mais ouvir a mensagem. E aí nós chegamos naquele grande ápice que foi o final na resposta de Pedro. Alguns discípulos falaram assim: mestre, essa mensagem é muito dura. Essa mensagem aí, olha, não dá ibope. Falar que você é o pão que veio do céu, que tem que comer da tua carne e beber do teu sangue, não está com nada. Jesus talvez pergunta para eles assim: tá, mas e vocês 12, por que vocês ainda estão aqui? E a pergunta que Jesus faz naquele dia, ela se repete hoje. Por que você ainda está aqui? Por que você ainda está aqui, jovem, adolescente? Por que você não saiu? E aí vem a resposta de Pedro, e essa tem que ser a nossa resposta. Para onde iremos nós? Se só tu tem as palavras de vida eterna.